Boa noite. Então, boa noite a todos. Então, nós estamos aqui começando esse grupão Grotowski, que faz parte das contrapartidas do edital da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que nós, do Instituto do Ator, ganhamos para fazer um filme, e tem essas contrapartidas. Entre as contrapartidas tinha essa contrapartida de 8 edições do grupão. Então, hoje é a última dessas 8. Então, a gente hoje encerra essa sequência e retoma o grupão normal de uma vez por semana, a partir da semana que vem. Então, essa semana hoje a gente encerra, e a partir da outra quinta, que é 5, 6, acho que é 8 de abril. Alguém pode confirmar aí para mim? 8 de abril? 8, quinta-feira. Não, na verdade, então, depois de hoje, é no dia 8 de abril que a gente retoma o grupão na sua sequência normal de uma vez por semana. Quintas, 8h30 da noite. Tá? Então, a gente está lendo esse livro Jerzy Grotowski, Holiday e Teatro delle Fonti. E aqui nesse livro tem 3 textos longos. Nós já lemos 2 e estamos lendo o terceiro, que a gente começou a ler ontem. E vamos ver o quanto a gente vai adiante nesse texto. Esse texto do Teatro delle Fonti, Teatro das Fontes, é um texto do final dos anos 70, início dos anos 80, em que ele faz uma narrativa a respeito dessa terceira fase do trabalho dele, teatro-espetáculo, para teatro, Teatro das Fontes. E ele começou esse texto fazendo uma narrativa dos processos dele na infância, né? Foi essa parte que a gente leu ontem, e eu vou voltar um pouquinho para trás. Ele falou, nesse começo do texto, ele falou dessa vivência dele na Segunda Guerra Mundial, na Polônia, quando eles vão, a mãe com os 2 filhos, a mãe, o irmão e ele, para o campo, e pedem abrigo numa fazenda, que a família dona da fazenda abriga eles 3, e eles passam a Segunda Guerra Mundial inteira ali, naquele lugar, nesse vilarejo que chama Ninandufka. E então ele conta, nesse começo que a gente leu ontem, o encontro dele com os evangelhos e com essa figura de Jesus, que passa a ser determinante na estrutura da vida, da cabeça, do funcionamento dele. Fala a respeito desses textos, desses 2 livros que a mãe traz para os filhos nesse período ali da guerra, que é A Vida de Jesus, de Renan. Travou? Travou, Renan.
Bom, consegui voltar. Sem bullying, Bruna, por favor. Celina, está ouvindo? Celina? É assim, nunca aconteceu. Bruna, tenta abrir outro, Bruna. Abrir outro o quê? Outra sala. Sair dessa e abrir uma outra.
De repente funciona como fosse Mas resetar. quem abre a sala é a Celina para poder gravar esse link. Entendi. Fiz isso. Estou entrando aqui. Vamos ver. É difícil isso, porque é uma coisa imprevisível, sabe? Essa coisa da oscilação da internet. Porque ontem estava ótimo, não teve problema nenhum. Então eu não sei o que que é. Eu não sei se é porque está com muitos raios e trovões e temporal, então está tudo meio abalado. Bom, vou pegar aqui então dessa página 86. Para o homem de Arunachala, que é o Ramana Maharishi, o divino. Maharishi quer dizer o divino, Bruna? Agora fiquei na dúvida. Acho que é grande sábio, né? Grande sábio. Maha de grande, Rishi de sábio. Aqui eles falam para o homem de Arunachala, o divino, na realidade, era totalmente impessoal. Mas quando o personificava e o colocava em relação com a sua montanha, era Shiva, um deus masculino. Isso a gente leu ontem, né? Esse outro homem, quando personificava, o chamava de mãe. E eu encontrei esse termo muito humano e muito natural, e, ao mesmo tempo, isso se referia de uma maneira direta a alguma coisa como a fonte. Né? Então, essa ideia de fonte, mãe. Né? Quando a minha mãe se transferiu para o vilarejo, eu peguei muito para trás, gente. Desculpe, eu vou mais para frente. Porque eu peguei na 85, não, o livro se mexeu aqui e eu peguei lá para trás. Alguns anos mais tarde, eu escutei a expressão "a vida é sonho". E eu devo dizer que nunca entendi essa frase no sentido de que nós sonhamos e é a vida e nós acordamos depois da vida e tem alguma outra coisa. Não. Eu estava muito preso a essa frase precisamente no espírito das minhas observações de quando eu estava embaixo da mesa. A vida é sonho no sentido de que nós somos prisioneiros do nosso falatório, não apenas nas conversas, mas no modo de reagir, de pensar, no modo em que seguimos um tipo de
monólogos ou diálogos interiores, e é sonho porque isso é só falação ou falatório, né? Aí que eu falei daquela coisa que o Peter Brook fala da panela, né? Que a cabeça, nossa, é como uma panela onde fica girando esse lixo e que existe um pensamento mais alto, que a gente tem que lutar para chegar nesse pensamento. Isso é uma fala do Peter Brook, né? Aí ele diz assim: pode parecer muito estranho, mas para mim tudo isso, todo esse campo particular de interesse que nunca parou de ser um campo de interesse muito especial desde do início, não tinha a ver com qualquer religião específica, ou inclusive com diferentes, ou até com diferentes religiões, mas muito mais com alguma coisa que eu posso dizer, alguma coisa de técnico. Aí vamos entender o que é isso que ele está falando aqui, né? Esse campo de interesse é aquele campo de interesse que eu falei para vocês, que tem uma entrevista com ele, um documentário, em que perguntam como que ele chegou no teatro, e ele diz: eu tinha 3 opções. Ser psiquiatra, ser diretor de teatro ou ser especialista em yoga ou em hinduísmo. E ele tomou essa decisão pela coisa de ser diretor de teatro para começar, mas porque tinha esse eixo fundamental para ele, que era o estudo do ser humano, do seu funcionamento mental, físico, psíquico, espiritual, né? Sou eu que estou falando, né? Então tem alguma coisa de técnico. Vamos ver. E nem sequer era separado do corpo, nem o recusava. A causa da minha fraqueza física, por causa dessa fraqueza física, eu tinha necessidade do corpo. Eu desejava ardentemente a organicidade. Então, eu nunca soube exatamente como era essa doença dele na infância, como exatamente que ela se manifestava. Não sei. Eu nunca ouvi um relato direto sobre isso. Então, mas tinha algum problema, né, no corpo, no funcionamento do corpo, que trazia para ele esse imenso desejo de ser orgânico. Então ele começa já ali estudar essa questão da organicidade que ele vai desenvolver. Então ele diz isso, né? Eu desejava ardentemente a organicidade. Então faltava organicidade a ele. Era muito mais a necessidade de chegar a alguma coisa que me desse o terreno, o apoio, a confirmação da fonte. Eu estou certo de que dentro de mim existisse um medo oculto da vida, da minha fraqueza,
uma necessidade de uma arma potente, uma necessidade de uma base forte para o meu ego. Aí volta para aquele assunto que a gente trabalhou ontem, né? Essa questão do ego, da construção que ele tinha dito de um grande ego, né? Me lembro como é que foi a expressão dele, se era grande ego. Não sei se alguém lembra disso, mas eu acho que era isso. É uma coisa com um imenso ego. É, imenso ego, né? Eu não estou achando, mas enfim, era alguma coisa assim, né? Então ele volta para essa questão, né? Desse ego, grande ego, né? Tá aqui, alguém mandou a mensagem. Então, desculpe. No entanto, isso não me vinculou a nenhuma religião local ou exótica. Num certo sentido, me abriu muito mais uma porta completamente natural em relação às diferentes tradições, como se a minha pátria, neste campo, se tornasse muito vasta. Então, ele já abre esses estudos iniciais, tanto Jesus quanto Ramana, e que vão se apresentando ali, vão abrindo esse espaço. Quando ele fez as conferências de Paris, que acontecem pouco tempo antes dele morrer, que ele já sabia que ele ia morrer, então ele preparou essas conferências para deixar, de uma certa maneira, como um legado dele. Então, as conferências são muito completas, nesse sentido que ele vai falando de tudo, e narrando tudo, e contando tudo. Ele abre muito mais a fala dele para falar... que nessas conferências de Paris, o interessante de ler nelas é porque, se alguém quiser, tem essa tradução das conferências de Paris na minha tese de doutorado. E a gente pode botar lá, não sei se está no Drive, tá, Laira? Tá, já tá lá. Então, as pessoas têm acesso, se as pessoas quiserem ler. Mas ele fala das 3 pátrias dele, que é a Polônia, o Haiti e a Índia. Então, ele se espraia pelo mundo, ele vai para o mundo e ele não se interessa por essa coisa de um país só, é o mundo, é a Terra, é a humanidade, né? Então, era muito mais a necessidade de chegar a alguma coisa que me desse o terreno, o apoio, a confirmação da fonte. Estou certo de que dentro de mim existia um medo oculto da vida, da minha fraqueza, uma necessidade de uma arma potente, necessidade de uma base forte para o meu ego. No entanto, isso não me vinculou a nenhuma religião local ou exótica. Num certo sentido, me abriu muito mais uma porta completamente natural em relação às diferentes tradições, como se a minha pátria, neste campo, se tornasse muito vasta. Alguma coisa desta orientação, no sentido metafórico, eu posso chamar de profundamente antropológico, humano.
não se tratava do céu depois da vida. Se tratava do aqui e agora. Então, aqui a gente acabou a primeira parte desse texto, que tem 9 partes. Vamos começar a segunda parte, tá? Então, num certo sentido, eu iniciei a minha pesquisa quando eu era um menino, praticamente sozinho, e eu continuei essa pesquisa, às vezes encontrando no curso da vida diferentes tipos de Yorodivji, alguns normais, alguns bizarros, alguns loucos. Em alguns textos dele, ele fala desses encontros, mas ele não detalha, ele não dá nome. Ele fala de algumas pessoas, mestres, que ele encontrou, porque ele fez muita peregrinação pelo mundo, pela África, pela Ásia. Então, ele foi encontrando pessoas. Né? Eu continuei esse trabalho através dos anos, no entanto, ele ficou quase que fechado, privado. Um dia, eu descobri que podia ser também uma atividade mais pública. Não no sentido de fazer um espetáculo público, não. Mas no sentido de que eu não conseguia esconder que tem um tipo de pesquisa da qual eu me ocupo. Ele parou de esconder isso, né? Porque ele era muito discreto. Então, ele não falava dessas pesquisas de uma ordem mais profunda. Ele falava das pesquisas no campo ali, dos espetáculos, do teatro, do training, do trabalho do ator, do Stanislavski, mas essa outra pesquisa, que é a pesquisa que atravessou a vida inteira dele, ele não falava muito, né? Porque ele achava que isso era uma coisa íntima. E a partir desse momento aqui, ele resolve abrir, transformar isso numa espécie de projeto, né? Esse projeto do Teatro das Fontes. Então, eu não conseguia mais esconder que tem um tipo de pesquisa da qual eu me ocupo. Essa pesquisa, eu comecei ela bem antes de começar o meu trabalho no teatro. E isso teve uma grande influência sobre o meu caminho teatral. Claro, então tudo isso foi desembocar lá lá no teatro, durante aqueles 10 anos, e depois foi mutando. Né? Mas a pesquisa original ou originária dele é a mesma, é um fio contínuo. Tem até uma entrevista que ele fala de um fio de Ariadne, né? Se referindo ao mito do Minotauro, e de Teseu e de Ariadne. Ora, dadas as circunstâncias, parece o tempo natural da minha vida de dizer em público simplesmente: bem, esse é o meu trabalho. E foi por volta de 1977, quer dizer, 7 anos depois do Apocalipse com Figuras, 7 anos depois de terminar a primeira fase,
que se apresentou a ocasião de eu dizer isso. Me foi dada a possibilidade, tanto do Teatro Laboratório, quanto de certas organizações e fundações internacionais, de criar um programa internacional. E eu me disse, este é o momento. Encontrei um nome, Teatro das Fontes. E aí vai começar a falar do Teatro das Fontes. Vocês não têm nada a falar, a comentar, a perguntar, a discutir? Não? Na verdade, eu fiquei com várias dúvidas, mas a respeito dessa primeira parte que ele falou desse grande ego e dessa necessidade de organicidade, eu fiquei aqui querendo ouvir mais a respeito disso, porque tecnicamente, para mim, eu pensei que isso seriam duas coisas opostas. Enfim, fiz uma confusão aqui na minha cabeça. Que coisas opostas? O grande ego e a organicidade? necessidade da organicidade. Na minha cabeça. Sim, mas olha só, são duas instâncias de um sujeito. Um plano era aquele que a gente discutiu ontem longamente, o sujeito que precisa de um ego, estruturar um ego forte para poder dar conta de sobreviver dentro de uma precariedade imensa que ele sentia nele, no corpo, nessa coisa de se sentir diferente de todo mundo, da falta de pertencimento, todas essas questões que abalavam ele não tinha, se ele não estruturasse o ego, ele não tinha força para ir adiante. Isso é uma questão. Outra questão é a questão do corpo dele, que precisava encontrar organicidade. E acho que ele não diz aqui explicitamente, mas a gente sabe que quando eles, no Teatro Laboratório, foram construir o training psicofísico, físico do Teatro Laboratório, eles começaram com exercícios, estruturas da Hatha Yoga, porque ele fazia Hatha Yoga. Ele tem 25 anos, aí 26, ou sei lá, entendeu? É jovem. Eles eram todos jovens. Então, grande parte dos exercícios físicos do training vem do Hatha Yoga. E claro que eu imagino que ele começou a fazer a yoga muito cedo e que ele procurou essa coisa da Hatha Yoga exatamente para poder encontrar essa organicidade, esse corpo orgânico, que eu, assim, leiga que eu sou em yoga, eu acredito que a yoga possa fazer um trabalho excepcional nessa questão da organicidade. Você quer falar sobre isso, Bruna? Tá dando para me ouvir? Sim. Para mim, organicidade é uma palavra misteriosa. Não sei se é organicidade, mas com certeza devolve para a gente uma existência menos utilitária, vamos dizer assim. E uma saúde que não é só pensar em corpo, órgão, vísceras. Tem a ver com uma integridade e com essa verticalidade que em outros lugares ele fala também, né? De preparar o corpo para ser esse canal para acessar essa energia que está em nós, mas que é uma energia vertical, vamos dizer assim, que puxa a gente para o alto, para a gente ficar de pé. Então, porque a organicidade, para mim, eu fico
Pensando... Aqui eu gostaria de ouvir você falando até um pouco mais sobre organicidade, que às vezes que eu me debrucei, assim, talvez eu tenha uma ideia errada do que seja. Para mim, a organicidade tem a ver com estar vivo e em conexão com algo além do banal. Não sei, mas pode ser que não tenha a ver. Eu acho que ali, pelo como ele fala em vários momentos da questão da organicidade, do orgânico, eu acho que tem alguma coisa a ver quando ele está falando do ator, né? A organicidade do ator na cena é quando ela ocorre, quando o que é forma e o que é conteúdo se torna uma única coisa indissociável. Então, não está separado a forma do conteúdo. Para mim, como eu consigo entender, né? A questão é essa, é ser orgânico, e o sujeito que é orgânico é porque o eu verdadeiro está ali, presente, tem uma estrutura egóica que deixa o cara se mover, mas assim que ele está num lugar que ele pode, ele tira a estrutura egóica e fica com o seu eu exposto. E então o orgânico, a pessoa que é orgânica, é que ela, eu acho que tem a ver com esse não mentir, não fugir, não se esconder. Então a forma e o conteúdo, não ter máscara, então a forma e o conteúdo são unos, encontram uma sintonia ali entre forma e conteúdo. Sei, é como eu então ele Agora você falou isso, desejava ardentemente a organicidade. Desculpa, eu falei e eu não ouvi essa frase que você acabou de falar, ardentemente a organicidade. Não, que ele diz aqui no texto, eu desejava ardentemente a organicidade. Quando você falou essa questão de não mentir, não se esconder, e aí eu lembrei que na filosofia do yoga tem, né, esses preceitos éticos e essas condutas, que são os yamas e os niyamas, né, que é não mentir, não aceitar propina, desde esse nível de coisa até a limpeza, não só a limpeza do corpo, mas pensar no que seria uma limpeza, né, dos pensamentos, das palavras, e não violentar, né, a si mesmo, nem aos outros. Tem agora... porque é o que ele fala, né? Quando ele fala da yoga, ele fala que é uma doutrina completa, né? E quando se fala no Ocidente, as pessoas pensam numa coisa ginástica. E ele explica que é uma filosofia, com tudo que tem direito, com uma estrutura imensa. Então, não é uma coisinha de nada, assim, e a pessoa tá na yoga. Não é bem assim, né? Agora eu lembrei de outra coisa, última coisa que eu lembrei, que você estava falando desses caminhos que ele foi conhecendo os mestres, né? Nesse livro do Jairo Cuesta e do outro, James Loviak, né? Que eles fazem tipo um pequeno resumo citam trechos dessas viagens, algumas coisas, eles falam que ele foi... É bom você falar que livro é esse, né? Para as pessoas aí saberem. Sim, esse livro que Jerzy Grotowski. Chama Grotowski. Jerzy Grotowski, de James Loviak e Jairo Cuesta. Vou depois escrever aqui no chat.
E aí, nesse livro, ele faz uma síntese desse interesse dele em visitar alguns lugares, e aí ele visitou, sei lá, o lugar onde o Buda se iluminou, e o templo do mestre, que é conhecido por ser o Yorudive, que é o Ramakrishna, que tem também vamos dizer assim, conhecido como ser o louco de Deus. Então, o louco de Deus é o Yurodivide. Então ele quer dizer louco de Deus. Ramakrishna tinha, vamos dizer assim, esse apelido. Ele como um mestre, assim, não era do mesmo tipo que o Ramana Maharishi, né? Era outra experiência de Yorudive. E ele foi também no templo lá do Yoga Integral, conheci a mestra Mihal Fassa, que tinha uma ideia sobre o yoga transformar as células, de mudar o corpo. E isso, para mim, tem muita conexão com o que ele pensa de transformar a matéria numa matéria mais fina, através do trabalho, porque esse era um trabalho que, nesse centro, também se pensava, se trabalhava. Essa mestra escreveu vários livros falando sobre essa transformação, e eu acho que isso tem muito a ver com a organicidade, diversos caminhos de organicidade, mas todos têm a ver com se revelar e chegar de não se esconder, de ser mais, sei lá, ser mais esse espírito, ser mais o canal. Não sei se falei uma bobagem, mas eu senti agora essa sintonia com o que você está falando. Não, com certeza. Eu acho que é muito importante essa questão do corpo canal, né? É claro que quando ele quer ser orgânico, quer ardentemente a organicidade, é porque ele quer encontrar essa hipótese do corpo canal. Porque ele começa a perceber que tem isso, tem coisas que vêm. Então precisa estar com o corpo todo aberto para esse fluxo energético, né? Aí ele diz assim: me parece mais simples começar, isso é começar a falar sobre o Teatro das Fontes, né? Me parece mais simples começar informando que esse projeto é realizado por um grupo transcultural. Eu encontrei pessoalmente quase que cada um dos membros deste grupo. E a maioria deles, no seu meio originário, foi aonde eu encontrei eles, né? Porque vem esse... Ele vai dizer aqui, mas é porque vem um cara do México, um índio Ixol do México, que ele conhece lá na tribo, lá no México. Aí vem uma pessoa do voodoo haitiano, que ele conhece. Aí tem uma pessoa que vem de uma região da África, que ele também que foi encontrar, e outro... Enfim, ele são pessoas, vem um músico baal da Índia, são pessoas que ele encontrou nas peregrinações dele, e que ele viu essas pessoas atuando, performers das suas tradições originais, e ele convida, então, alguns desses sujeitos para irem se encontrar e ficar um tempo juntos numa vivência longa na floresta, na Polônia. Então, aí ele diz assim... Então, eu adiantei aqui umas coisas, mas para dar uma situada, né? No complexo, eram principalmente meios tradicionais que representam tradições que, de um modo ou de outro, quanto menos numa certa medida, não me eram desconhecidos. Então, ele tinha um conhecimento das estruturas tradicionais de cada um desses sujeitos.
por causa disso, quando comunico com cada membro do grupo, quando eu me comunico com cada um deles, posso, numa certa medida, usar a semântica da sua tradição. Então, ele tinha essa condição de falar com cada um desses sujeitos por dentro da tradição do sujeito. Então, é muito importante entender, porque existem, hoje em dia, principalmente no mundo, milhares de trabalhos que juntam pessoas de várias culturas diferentes. Mas não tem nada a ver com esse trabalho dele. Não é isso. O que ele fez era uma coisa absolutamente particular e ele inaugurou essa coisa da antropologia teatral. Essa coisa foi inaugurada por ele, e quando ele vai lá no final da vida fazer as conferências no Collège de France, o Collège de France cria para ele uma cadeira, uma disciplina, que é antropologia teatral. E é nessa cadeira, nessa disciplina, que ele vai fazer essas aulas, conferências no Collège de France. Então, é bastante específico esse trabalho que ele faz junto com esses caras. Não tem nada... É muito diferente, por exemplo, sem julgamento nenhum, né? Porque nessa época o Peter Brook já estava fazendo um trabalho com pessoas de vários lugares do mundo, atores de várias culturas diferentes, que ele reuniu em Paris e viajou pela África, fazendo encontros com as tribos, andando, eles viajaram a pé pela África, Peter Brook, com essa galera que trabalhava com ele. Isso bem no início dos anos 70. Então, tanto o Grotowski quanto o Peter Brook começam a fazer isso muito antes das outras pessoas que depois fizeram muito isso pelo mundo. Até o próprio Eugênio Barba, que fez várias coisas disso, né? A partir desse tipo de ideia, desse encontro com pessoas de outras culturas e tal. Mas muito diferente disso que o Grotowski faz. Não dá para comparar, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas estão estudando a trajetória do Odin, por exemplo, e porque sabem que o Eugênio Barba foi assistente do Grotowski durante 4 anos, e juntam, conectam a experiência de um com a experiência de outro. Tem conexões, mas tem milhares de diferenças, muitas diferenças. É uma outra coisa. É realmente uma outra coisa. Então, eu não sei se vocês querem perguntar a respeito disso, porque eu sei que tem algumas pessoas que estudam a trajetória do Odin, do Eugênio, especificamente, não sei se estão aí. Eu sei que a Mariana foi fazer um workshop com o Eugênio Barba, e acho que o Francisco também estuda Eugênio Barba. Então, não sei se aparecerem dúvidas, vocês podem falar, perguntar, mas eu já estou querendo salvar isso, que é diferente. Quais são estas tradições? O grupo transcultural compreende representantes de diferentes tradições asiáticas, de tradições de origem africana, indígena da América, europeus e hebraicos. Todas essas culturas. E às vezes é difícil definir
se é tradição cultural ou religiosa, porque em alguns meios esse tipo de diferenciação não existe. É claro, em culturas mais antigas não tem separação, né? Então, isso também é muito importante de entender, né? Se deveria simplesmente dar como sabido que cada membro do grupo transcultural é mais ou menos fortemente radicado no seu retroterra originário, ligado à tradição e à cultura. Exatamente por esse fato, o grupo é um tipo de Torre de Babel. Aí eu acho que é importante olhar um pouco, para entender até essa coisa que eu estou dizendo, que é bem diferente, ele usa essa ideia do relato bíblico da Torre de Babel. Quem não conhece, quem nunca olhou, vai depois, se quiser se interessar, né, se não sabe exatamente como foi o acontecimento, mas o fato é que no relato da Torre de Babel, uma série de homens que estão construindo essa torre, na Bíblia assim, resumidamente é isso, né? Eles estão construindo essa torre para chegar a Deus. E isso não é possível, uma coisa material para chegar a Deus. Então, vem uma espécie de castigo, que aqueles homens que estão construindo a torre juntos, até esse momento na humanidade só existe uma língua, eles todos falam a mesma língua, e de repente eles começam todos a se desentender. Cada um fala uma língua diferente. E eles não conseguem mais avançar na construção da torre. Então, a torre para de ser construída porque os homens não se entendem mais. Celina, parece que essa torre também tinha uma coisa de todos poderem ver e todos os homens irem para lá. E aí tem uma grande liderança do Sim. mundo e tal. É isso também. Porque tem esse cara, né? Tem esse rei que propõe isso. Então, vem gente do mundo todo, mas é no começo, né? É no começo da história, né? Da humanidade. Então, todo mundo que existe não é tanta gente assim. Fato é que aí as pessoas foram encontrando quem falava a mesma língua e foram se agrupando. E daí é que vão se originar as diferenças culturais, os países, enfim, todos os conceitos que existem hoje, né? Mas era uma tentativa de superar a limitação humana. Então, através de uma estrutura material, de uma torre, chegar à mesma altura que Deus, né? E aqui eu acho que ele faz a analogia porque esse grupo transcultural, cada um falava uma língua diferente e ninguém falava línguas em comum. Então, eles não tinham o recurso da língua para se comunicar. Eles tinham que aprender a se comunicar sem língua em comum. Às vezes trabalhávamos juntos, às vezes em grupos minúsculos de poucas pessoas. Em alguns casos, a comunicação no interno de um grupo através da língua falada é difícil, porque alguns de nós não sabem nenhuma língua
que um certo número de outros possa compreender. Mas não é, de fato, um obstáculo para o trabalho de grupo. Eu preciso dizer logo que nessa pesquisa nós transcendíamos os limites de uma língua, de uma tradição, de uma cultura. Então, é possível se encontrar no terreno onde o importante é aquilo que se faz e não aquilo que se diz, ou se crê, ou se supõe. Bom, essa frase está aqui super sublinhada no meu livro, porque eu acho que ela é muito interessante, né? É possível encontrar-se, né, uns aos outros sobre um terreno aonde o importante é aquilo que se faz, não aquilo que se diz, ou que se crê, ou que se supõe. Né? É interessante isso, né? Então, o encontro verdadeiro entre as pessoas, entre os seres humanos, não está, é isso que ele está dizendo, né? Não está diretamente ligado à comunicação verbal, mas muito mais à ação, muito mais a comunicação através do que se faz, do que o que se diz, o que se crê ou se supõe. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero, Celina. Fala. Eu li um pouco de Freud e sempre acreditei no escavamento do meu inconsciente, não gostei do recalque, até que eu fui ler um livro para idiotas, de Como Ler Lacan, e nele falava um momento que a linguagem funcionava tal qual a órbita nas massas dos planetas. E daí eu misturei com esse negócio do teatro das fontes e eu comecei a perceber que quando eu sentia angústia no peito, ou quando, de repente, minha coxa estava mais vibrante, alguns tipos de pensamentos tendiam a padronizar no campo da linguagem. Aí eu comecei a perceber que a linguagem, de fato, ela é muito secundária à existência do fenômeno da carne. É uma loucura isso. Como não ler é uma Lacan. pergunta de novo. Oi? Tudo bem. Você foi ler o Como Ler Lacan? Do Zizek, exatamente. É interessante. É muito difícil bom, ler muito Lacan. bom. Realmente tem que estudar para poder ler ele, porque Ô, Celina, esse trecho que você acabou de ler, ele teria a ver com a ética, né? Em que sentido? É porque eu lembrei de uma coisa que a Laira falou em algum grupo ano passado a respeito da ética, que você falou sobre a respeito do comportamento. Essa Sim. questão do encontro entre as pessoas teria a ver na forma como você se comporta diante do outro, assim, na relação com o outro. Eu acho que não é exatamente isso, não. Eu tenho a impressão que não. Porque aqui ele não está falando de comportamento. Porque quando fala na ética, quando fala de comportamento, está ligado ao plano também social, de como as pessoas se movem. E como, digamos assim, a gente poderia dizer, como os egos se encontram. E como que você estrutura as conexões egóicas entre as pessoas, até para poder chegar ao não egóico. Aqui ele está falando de uma dimensão mais profunda, que é quando não tem língua. E o que tem não é comportamento, não, é ação.
O sujeito age, faz uma ação. E isso diz para o outro alguma coisa. Então, não é comportamental, entendeu? É ação no sentido do ato e não do comportamento. Então, são duas instâncias. É lógico que nada disso que ele está falando aqui é possível se não existir uma estrutura ética muito forte que lidera ali como o sujeito se move. Mas eu acho que ele está falando de uma outra instância, entendeu? Mais profunda. Que olha só o que ele diz. Como ponto de partida, nós pensamos que cada membro do grupo transcultural, tanto em relação à sua cultura originária e que renova regularmente o contato com o grupo, com o seu meio, e eu faço notar que cada membro do grupo entra no trabalho claramente por um período limitado, alguns meses, 1 ano, 2 anos. Então, essa era a média de tempo que o trabalho funcionava. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a gente vê que é importante entender isso, né? Porque, é claro, o cara vai lá para a floresta na Polônia e fica lá fazendo esse trabalho 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos. Não é um workshop, não é uma vivência, não é 5 dias, não é 1 mês, né? São coisas muito mais longas e profundas, em que o sujeito fica ali esperando que alguma coisa aconteça, né? Preparando o terreno. Por quê? Porque deveria manter a sua posição na vida normal, cotidiana, não deveria se cortar fora para se tornar, digamos, um tipo de profissional do Teatro das Fontes. Então, ele diz, tem um tempo limitado. Então, simplesmente, a pessoa não podia dizer assim, não, então eu estou me mudando para cá e agora eu sou um cara que trabalha com Grotowski no Teatro das Fontes. Não. Essa possibilidade não tinha. Porque os caras tinham que, de tanto em tanto tempo, voltar para sua tribo, ficar lá um tempo, recuperar alguma coisa que tivesse eventualmente perdido e aí voltar para o trabalho. Mas não tinha opção ficar lá para sempre. Se mudar de... Ele não queria que um sujeito profissional dessa coisa que ele estava fazendo. Não interessava para ele, interessava pessoas que continuassem ligadas lá à sua origem e que estivessem fazendo esse trabalho, que também os interessava, e depois voltassem para lá, para a sua coisa. Então, isso, inclusive, é um ponto que é bem diferente dessas outras pessoas que experimentaram trabalhos transculturais. Porque nos outros trabalhos as pessoas vêm e ficam. Entram para aquele coletivo, vêm das suas origens, entram para aquele coletivo e ficam naquele coletivo. E aqui no Grotowski não tinha essa hipótese. Então a gente já vê que tem uma diferença. A questão não é que é melhor ou que é pior, não é isso. É só apontar para a diferença para a gente não dizer assim, esses trabalhos do teatro com a transculturalidade, como o Grotowski, o Eugênio Barba, o Peter Brook, são coisas completamente diferentes.
São coisas completamente diferentes, que não dá para você botar, né? Até me lembrei da coisa do Beckett, que quando perguntam para ele, não, mas essa coisa do teatro do absurdo, ele diz, não, mas o meu teatro não tem nada de teatro do absurdo. Gente, teatro do absurdo é uma outra coisa. Então, as pessoas gostam, né, de etiquetar. O Grotowski fala desse problema, né, das etiquetas, né, que as pessoas olham para a etiqueta e não olham para a própria coisa, porque ficam satisfeitos com a etiqueta. Então, ele faz até essa comparação com a pessoa assim, uma pessoa olha para uma árvore e, em vez dela ver a árvore, dela entrar em contato com a árvore, o que ela sentir é da hora árvore. Então, etiqueta. E pronto. E aí ela considera que todas as árvores, eles assim, não consideram que cada árvore é completamente diferente da outra. Então vem aquela etiqueta. A gente está na floresta, árvores, plantas, não sei o quê, animais. Então, ele chama atenção para isso, né? A importância de olhar para as coisas, como que aparece nessa reclamação aí do Beckett. Não me venham com essa coisa de teatro do absurdo, porque não dá para comparar Beckett com Ionesco. Nas escolas de teatro, a pessoa estuda Ionesco e Beckett junto, no mesmo pacote. Não é possível, porque é tão completamente diferente que, né, não dá, né? Então, eu estou apontando isso por causa dessa tendência de pasteurizar as coisas, né? Então, ele não deveria sair do seu trabalho originário para se tornar, digamos, um tipo de profissional do Teatro das Fontes, que, além do mais, é apenas um projeto com um período limitado de duração. O segundo motivo é que, para um membro do grupo, é propício manter um tipo de autonomia em relação a mim. Digamos, em outras palavras, em relação à pessoa que programa este trabalho de uma maneira resoluta. Então, ele se preocupa com isso. Vê como ele era, né? Que sujeito que ele era. Ele se preocupa que os caras não fiquem, que eles se mantenham autônomos em relação a ele, para não criar uma dependência, não criar um tipo de ligação que vai impedir o desenvolvimento e atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. É claro que isso, muito possivelmente, tem a ver com todas as questões em relação à autonomia que eles enfrentaram no Teatro Laboratório. E ele não queria que alguns erros, possivelmente, que ocorreram, se repetissem, né? Aí a gente vai entrar na parte número 3. Talvez nesse ponto seria oportuno passar ao tema daquilo que nós chamamos técnicas das fontes. O nome Teatro das Fontes é simplesmente um código. É possível encontrar um outro nome. Por enquanto, eu vou deixar para lá a palavra teatro e vou falar das fontes. Atenção, no entanto, eu não estou falando das fontes do teatro. Não.
Então, quais fontes? É muito difícil encontrar as palavras, mas um pouco banalmente se podem dar algumas exemplificações. Por exemplo, todos sabem que existe o yoga. Para alguns, o yoga é uma técnica. Na verdade, o yoga é um monte, é um saco enorme dentro do qual se encontram muitas técnicas, cada uma diferente da outra. No entanto, se quiser descrever, é claro que o yoga é uma técnica das fontes. Hoje, muitos no Ocidente falam de algumas técnicas sufi. Quando colocamos a fogo esses termos, fica mais ou menos claro do que precisamente que nós estamos falando. Estamos dizendo aqui que existem técnicas das fontes, conhecidas do nosso lado do mundo como técnicas dos derviches. São as técnicas sufis, né? Então, ele está falando que existe essa dimensão técnica, mas ela é uma dimensão técnica mais profunda. Não é técnica estritamente física, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Os etnógrafos que estudam a vida e as práticas dos índios da América do Norte e aqueles que estudam ou se excitam por certos aspectos do xamanismo sabem que existe aquilo que podemos chamar técnicas, procedimentos. E a gente pode pensar, lógico, nos nossos indígenas, para a gente pensar, claro, por exemplo, eu li agora há pouco tempo o livro A Queda do Céu, e ali aparecem detalhadamente uma série de técnicas, procedimentos das fontes. Então, acho que quem quer estudar alguma coisa hoje no mundo a respeito de antropologia, eu acho que tem que ler A Queda do Céu para entrar em contato mais direto. É uma leitura assim, muito interessante, que alguém pode botar aí no chat o nome do livro, tudo, porque pode ser que tenha alguém que não conheça. Mas entrar em contato, porque é tão minucioso o livro que você vai... não é uma leitura fácil, você tem que querer ler isso. E esse livro do Schopenhauer e entrar nessa... entender o que o Grotowski está chamando de técnicas e procedimentos. Eu acho que ali tem tudo isso. Então, para mim, foi super esclarecedor ler o livro do Schopenhauer. Foi, assim, uma abertura, mas é uma espécie de Bíblia. Então, você tem que ter uma disposição, como a disposição que é exigida para quem quer ler a Bíblia. A Bíblia é um livro
extraordinário. Também mudou a minha vida. Quando eu li a Bíblia, para mim, eu posso dizer assim, antes de eu ler a Bíblia, sendo que eu, na infância, eu estudei os evangelhos, o Novo Testamento, muito. Eu conhecia bastante, porque eu era muito dedicada a esse estudo. Mas só, não sei, há 30 anos atrás, quando eu tinha 35 anos, 36 anos, aí é que eu fui ler a Bíblia inteira. E para mim foi fundamental essa leitura. Acho assim uma leitura imperdível. Acho sensacional. É claro que devem ter outras leituras sensacionais. Eu não li o Corão, por exemplo. Até o Grotowski fala que ele leu cedo, né? Super jovem. E aí depois, porque nessa coisa da infância, ele leu os evangelhos, né? Como eu estudei os evangelhos. Com 7, 8, 9, 10 anos, eu era dedicada ao estudo dos evangelhos. Isso foi bastante importante para mim. Mas a leitura da Bíblia foi... Agora, o Copenau foi muito interessante. Muito interessante. É, assim, bastante... E é uma história nossa, né? Porque é na nossa terra. Então, eu acho bem bacana. Não sei, alguém quer falar alguma coisa? Nada. Deserto, né? Ninguém querendo me auxiliar, né? Tudo bem. Não, eu só fiquei pensando ontem, até quando você falou que ele leu o Corão com 9 anos, eu falei, gente, como é possível que ele não tenha ficado perturbado? Porque quando eu li, eu lembro que eu estava lá com os sufis no Chile, começando a estudar essa coisa do Corão, e era uma coisa, assim, muito difícil, né? As 1000 possibilidades de interpretação do Corão, e é uma leitura muito dura, assim, as coisas dos castigos, assim, é bem impressionante. E o Grotowski leu isso com 9 anos de idade. Porque ele realmente era de outro mundo. Eu nunca li nada do Corão. Só li, assim, quando em alguma obra cita um fragmento. Então, eu já li pedacinhos, assim. Mas um dia eu vou pegar para ler. Tem algumas coisas que são, assim, sensacionais, né? O livro tibetano dos mortos, que foi o Grotowski que me recomendou para ler quando eu estive lá na Califórnia com ele. E aí eu estudei bastante o livro tibetano dos mortos, fiz uma montagem, fiz um espetáculo na Cal, uma montagem com os alunos, trabalhamos o livro tibetano dos mortos. É bem interessante, mas eu acho esse livro do Copenau assim, nesse padrão assim, bem alto, muito interessante. Então, vou adiante, né? Então, os procedimentos, ele falou dessa coisa, técnicas, aí ele bota entre parênteses, procedimentos. Sabemos todos que existe uma coisa como a caminhada de poder entre aspas. Bem, já que graças a esse conhecimento, mais ou menos confuso, todos sabem que uma técnica das fontes pode ser alguma coisa de muito elementar em aparência. Ele está tentando localizar para a gente o que podem ser essas técnicas das fontes, né? Como, por exemplo, caminhar simplesmente. Então, para falar de novo em termos muito banais, existem diferentes técnicas das fontes. Outras técnicas no budismo zen. Certas formas são bem conhecidas. Algumas comportam simplesmente ficar sentado.
Tem algumas técnicas que são isso, né? Existem também técnicas ligadas às artes marciais, às artes do guerreiro, por séculos, em relação com o Zen. É necessário relevar aqui que as técnicas das fontes que nos interessam não são aquelas mais estritamente ligadas às técnicas de meditação sentado. Porque ele vai trabalhar muito depois, adiante, mas nessa fase aqui, na questão da meditação ativa. Isso é uma coisa muito importante para ele, que é a meditação que é diferente da meditação sentado. Então, a gente pode falar mais disso, mas eu vou seguir aqui nele explicando essa coisa aqui, né? Portanto, as técnicas que nos interessam têm dois aspectos. Em primeiro lugar, são dramáticas. Em segundo lugar, de uma maneira humana, são ecológicas. Dramáticas significa ligadas ao organismo em ação, ao impulso, à organicidade. Podemos dizer que são performativas. Ecológicas, de uma maneira humana, significa que são ligadas às forças da vida, aquilo que podemos chamar o modo vivente. Podemos descrever a orientação da maneira mais comum como não se cortar fora, não ser cegos e surdos diante daquilo que é externo a nós. E eu terei que revelar que esse aspecto é o mesmo. Quer nós estejamos num ambiente natural, quer nós estejamos num espaço fechado. Eu não sei vocês, mas eu preciso ler de novo. Para esclarecer aqui, porque é muito interessante isso aqui, né? Portanto, as técnicas que nos interessam têm dois aspectos. Em primeiro lugar, são dramáticas. Em segundo lugar, de uma maneira humana, são ecológicas. Então, tem dois aspectos, dramático e ecológico. Né? Nessas técnicas que nos interessam aqui nesse trabalho dele lá do Teatro das Fontes. Tem esses dois aspectos, dramático e ecológicos. Dramático significa ligado ao organismo em ação, ao impulso, à organicidade. Podemos dizer que são performativas. Tá? Então, não é qualquer técnica da fonte. São as técnicas da fonte que geram performatividade. Quer dizer, que tem ação no seu ação, impulso, no seu âmago. Ação,
impulso, organicidade. Então, elas são performativas. Se tem ação, impulso e organicidade, é performativo. É isso que ele está dizendo. Bom, então elas nos interessam nesse sentido. E no outro nível, ecológicas, de uma maneira humana, significa que são ligadas às forças da vida. Aquilo que podemos chamar um mundo vivente. Podemos descrever a orientação, no modo mais comum, como não sermos cortados fora. Isso tem muito a ver com essa coisa da gente, do nosso, eu estou entendendo, né? Do nosso afastamento em relação à natureza. Que ele está dizendo que a gente, habitualmente, a gente se corta fora, a gente se tira. A gente diz, eu, e diz, a natureza, lá, a montanha que eu estou vendo aqui, o céu, a natureza, eu e a natureza, a relação do homem com a natureza. Mas é porque o homem é natureza. Então não tem esse... se o sujeito tiver em relação consigo mesmo, ele está em relação com a natureza, porque ele é natureza. Por isso que no final ele diz, tanto faz se você está num ambiente natural ou numa sala fechada. É claro. Porque só você, esse reconhecimento, esse pertencimento que o sujeito vai sentir em relação à natureza. Ele pertence, ele não é destacado dela. É assim que eu estou entendendo, né? Podemos descrever Celina, a orientação no modo mais comum como não ser cortado fora, não sermos cegos e surdos diante daquilo que é externo a nós. E eu preciso revelar que esse aspecto é o mesmo. Tanto faz se estamos num ambiente natural ou estamos num espaço fechado. Alguém ia falar aí, né? Teve um microfone que abriu. sim, o taoísmo fala que o ser nasce no não ser, e o não ser é a terra, né? E as extremidades do céu. Então, o indivíduo nasce do não ser, ele está ali ligado à coisa, é a mãe dele, né? Sim. E também tem um filme, você fomentou uma... Eu não lembro o nome, o diretor, mas ele fala assim, você falou das árvores, ele fala assim, vejam essas árvores aqui, elas poderiam estar no museu, elas têm... É maravilhoso esse filme. Ela tem... isso, era isso, é que eu lembrei, aproveitei para falar. São os olmos que o cara se refere no filme do Kiarostami, da Cópia Fiel. É o Cópia Fiel do Kiarostami, com a Juliette Binoche, que eu acho que é muito interessante esse diálogo deles. Esse filme é todo bem interessante. Agora, Celina, Ah. lembrando aquele Você vai fazer uma pergunta? Vou fazer. Aquele professor que veio falar sobre Stanislavski ao redor do mundo, aquele inglês. Sim. E ele falou que no Brasil... Jonathan eu fui assistir a palestra. Ele falou que no Brasil a experiência do Stanislavski se dava de forma mais horizontal. E agora você falou de uma dicotomia dessa performance interna, do instinto, da vontade do indivíduo, com a relação ecológica, ou seja, com o meio. E daí... Não, foi o Grotowski que falou, hein? Isso, Grotowski falou. Grotowski, bom, porque eu, coitado de mim. E daí eu fico realmente pensando quando que sou eu assumindo uma metalinguagem do ecos que me envolve, né? E quando eu exerço
a minha projeção também no ecos, assim, como se dá esse equilíbrio, se é possível um equilíbrio na paisagem urbana. Na paisagem urbana, É porque eu moro do lado de uma favela, tem uma vila, tem sei lá o quê, tem um monte. Eu moro no Catete. Olha, é um laboratório de democracia maluco. É uma loucura. mas aí são outras questões que aparecem, né, Tiago? São outras questões, não essas aqui. Ele está falando do Teatro das Fontes. E ele está falando, querendo destrinchar para a gente que existem técnicas das fontes da vida, das fontes mesmo. Origem, o originário. Então, e aí ele diz que tem essas para ele operar, para ele trabalhar com essas técnicas das fontes, ele tem essa dimensão da ação, do dramático e do ecológico. Então ele faz essa operação aí. Alguém tá, eu não sei se é o Thiago que ficou com. Vou desligar. Porque dá um eco. Então, eu acho que é bem específico esse negócio que ele está falando, sabe? Ele está falando de um negócio assim que eu não sei se dá para a gente fazer analogias, assim, ao Deus dará. Eu não dou conta, porque eu acho bem complexo o que ele está falando aqui. Hoje parece que eu estou entendendo um pouquinho mais do que eu já entendi antes sobre esse texto. Estou aqui me esforçando. Aí, agora a gente vai para o item número 4, que é gigantesco. Então, a gente não vai ter condição de ler hoje. Mas, então, eu vou começar a ler esse parte número 4, quarta parte, que é na página 90, tá, Bruna? Começo dessa quarta parte. Aí ele diz assim: as fontes estão ligadas ao corpo ou à alma? É uma pergunta. Ele começa com uma pergunta. As fontes estão ligadas ao corpo ou à alma? É muito difícil responder e dizer aonde acaba o corpo e onde começa a psique. Eu não sei como está o texto original em francês, ou a gravação de quando ele falou, porque aqui está em italiano, né? Então teve alguém que traduziu para o italiano, porque ele não falava italiano. Então, eu não sei se é espírito, quando a pergunta inicial, né? As fontes estão ligadas ao corpo ou à alma? Ou as fontes estão ligadas ao corpo ou ao espírito? Eu acho que ao espírito fica mais claro em português. Então, aí ele diria, né? É muito difícil responder e dizer aonde acaba o corpo e aonde começa a psique. Aí ele muda de palavra. São duas palavras de qualquer jeito em italiano. Anima e psique. Bom, vamos adiante. Talvez no tratar a questão das fontes, é melhor dizer que existe o homem que precede as diferenças. O homem como gênero humano, né? No entanto, eu me dou conta que tudo esse tipo de formulações podem parecer muito nebulosas. Portanto, vamos colocar a pergunta da seguinte maneira: o que acontece? Ó a pergunta.
que acontece quando as técnicas cotidianas do corpo, que são hábitos em um definido círculo cultural, são suspensas? Essa é a pergunta. E isso é muito interessante. O que acontece quando você suspende as técnicas cotidianas? Né? Então, e aí ele vai falar essas técnicas do corpo cotidianas, habituais, são, segundo a análise de Marcel Mauss. Marcel Mauss é um antropólogo importante. E o Marcel Mauss disse isso, que essas técnicas do corpo cotidianas, habituais, são a primeira diferenciação cultural. Quando são suspensas, o que aparece? O que aparece? Né? Se a pessoa vai passar um ano morando, para não dizer numa tribo de índio, vou dizer uma outra coisa, vão morar com os esquimós. Então vão lá, morar com os esquimós. E aí tem que suspender tudo. Tá, mas se a gente quiser aproximar, morar numa tribo de índios, um ano, uma tribo que esteja completamente dentro da floresta, sem contato com os brancos, sem contato com a civilização, falando uma língua que a pessoa não sabe nada, e a pessoa vai, chega, e aí tem que suspender tudo. Suspende tudo. Suspende a língua, não pode mais falar, suspende os hábitos todos, como dorme, como come, o que veste. Se a pessoa se dispõe a viver como aqueles, né? O que acontece? O que sobra? O que aparece? É o que ele pergunta, né? O que aparece? Aí ele diz assim, bem, a primeira coisa que aparece é o descondicionamento da percepção. Então, vai descondicionar. Habitualmente, chega uma quantidade inacreditável de estímulos de fora, alguma coisa nos fala continuamente, mas nós somos programados de um modo tal que a nossa atenção registra exclusivamente aqueles estímulos que estão de acordo com a imagem do mundo que nós aprendemos. Então, é suspensão total. É claro que as pessoas podem fazer experiências. Não sei se alguém de vocês aí já fez o Vipassana, mas o Vipassana é uma estrutura que não suspende tudo, mas suspende umas tantas coisas. Porque se a pessoa vai para o Vipassana para ficar 10 dias, não pode falar, não pode ouvir música, não pode ler, não pode escrever, não pode falar no celular, não pode usar o computador, não pode olhar as pessoas nos olhos. E a pessoa fica lá. É claro que é dificílimo, porque suspende um monte de coisa. É claro que não suspende, toma banho, escova o dente, tem um monte de coisa que não suspende. Deita numa cama, dorme na cama. Então, não tem uma suspensão total. Mas tem uma suspensão de bastante coisa. Então, é claro que pode ser uma experiência reveladora, para a pessoa ver o que resta, quem é ela. Então, pode ser um auxílio para responder aquela pergunta do Ramana Maharishi. Quem sou eu? Talvez depois de 10 dias de Vipassana, o sujeito já começa
a poder responder alguma coisa, ou com a estrutura dos exercícios gurdjieffianos, enfim. Querem falar? Que a gente já está acabando aqui, são 10h12. Estamos no Eu queria finalmente. falar uma coisinha. Você falou do Então, fala. Vipassana e essa suspensão. Quando eu estava, né, aquela vez que eu fui, que eu fiquei lá, eu lembrei muito no começo enfim, desses momentos do grupão, dessa coisa de suspender as técnicas cotidianas e de sentir realmente assim, um desespero que eu não podia contar, que eu, sei lá, talvez com o meu ego achava assim, não, eu vou aguentar super, eu tô ligada que vai ser uma peia, só que foi uma peia muito mais peia do que eu imaginava. Para mim é uma coisa assim, suspender uma coisa tão banal, só que tira muito as referências, que são muito tijolinhos, né, do cotidiano. E eu lembrei muito disso. E a questão de coisas bobas, por exemplo, você não, eu vi que tinha um vício de eu ter sempre uma coisa para comer, porque eu sempre vivo esfomeada, né, fazendo 1000 atividades. E eu falei, nossa, eu não posso ter nada meu se eu ficar com fome. Eu falei, gente, olha o pensamento da pessoa. Vai passar 10 horas sentada meditando e eu estou pensando na minha bananada. Aí eu falei, gente, começou a viagem. Então, eu achei que ia ser muito mais difícil algumas coisas que foram, mas é muito forte a força do hábito. Não só esse, né? Estou contando, obviamente, uma coisa que dá para contar aqui, senão vou me escandalizar. Mas o hábito, né? Nossa, ele é uma coisa poderosa de mexer. É bem difícil. Eu tive uma experiência também, e dentro do Templo Lohan, a gente teve uma experiência com os mestres chineses, e a gente tinha toda uma tradição, inclusive eles só falavam chinês, né? E a gente tinha que meio que se virar para entender. Logo no início teve bastante dificuldade, enfim, até mesmo os costumes. Mas eu acho que de tudo isso, eu acho que o ato de submissão àquilo que tá se apresentando, né, dessa dificuldade, eu acho que é o que mais te impacta, né? Porque você tem que, sei lá, deixar um pouco os seus costumes, aquilo que você até mesmo acredita, né, para submeter às outras coisas, né? Essas outras coisas que aparecem. Então, eu acho que o ato de submissão a isso, eu acho que é bem intenso, é difícil. Ontem eu me lembrei da coisa dos exercícios gurdjieffianos, que eu estava vendo uma série no Netflix. Não tem nada de especial, nem nada, era só para, sim, distrair, né, de tanta coisa difícil. E às vezes eu faço isso, pego uma série para. Mas tinham algumas coisas interessantes. E tem uma hora que um cara, são judeus ultra-ortodoxos, e um personagem conta para uma mulher de uma orientação de um rabino antigo, muito importante, muito antigo, que dava uns exercícios para os seus discípulos. Por exemplo, exercícios, ele disse, exercício muito simples. Por exemplo, você sai, vai na farmácia, vai no balcão da farmácia. Esse era um exercício para dissolver o orgulho. O cara precisa dissolver o orgulho, porque tá demais, não sei o quê. Então você vai no balcão da farmácia e pede pregos. E ela diz, não, mas como assim? Eu não vou na farmácia pedir. Não,
vai na farmácia e pede pregos, e seriamente, e vê o que vai acontecer. E aguenta a situação. E ela resolve fazer. Então tem essa cena no filme, que ela vai e pede pregos. A pessoa que está do lado dela olha e o cara diz, não, mas não tem pregos. Não, senhor, não tem pregos. Eu queria uma caixa de pregos. Não, não tem pregos, porque aqui não é uma loja de material de construção, aqui é uma farmácia. Ah, bom, então tá, muito obrigada. Mas ela sofre horrivelmente, mas é um exercício típico gurdjieffiano. Eu não sei se é do Baal Shem Tov, é de um desses grandes sábios judeus que ensina isso. Então, Me lembrou de um que teve uma semana que eles tinham passado para as pessoas andarem com coisas absurdas, tipo caminhar com uma panela de pressão embaixo do braço, enfim. E aí eu falei, tudo bem, isso vai ser tranquilo, porque eu sou do teatro. E foi uma das semanas que as pessoas receberam o exercício assim de uma maneira meio estranha, mas foi foi um dos exercícios mais difíceis assim que o grupo tentava e muita gente tentou e não conseguiu fazer. Porque tinha um exercício do Gurdjieff que eu pensei assim, que é também para dissolver orgulho, né? E que eu pensei assim, bom, eu ainda não tenho condição de fazer. E é simples. É você sair com uma roupa que você acha horrível. Uma roupa que você acha o fim. Você bota aquela roupa e sai, e não fala nada, não pode falar nada com ninguém, nem fazer caras e bocas, nem dar nenhuma bandeira que você está fazendo um trabalho. Você tem que aguentar. Eu não tenho condição. é bem difícil. Parece bem babaca, mas é bem. Para mim, eu sei que para algumas pessoas pode ser facílimo, mas tem essa coisa no Gurdjieff, né? Que é uma coisa da via negativa, né? Você só pode fazer o que é difícil para você. Ou fácil, não faz. Entendeu? Não adianta nada. Você tem que fazer o que é difícil, o que é insuportável. Então, é isso. Então, estamos aqui estudando esse Teatro das Fontes. Já são 10h20. Tá bom. Terminando essa série de 8 grupões. E grata. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente se despedir? No dia 8, nós estaremos aqui de volta nas quintas, 20h30. Muito grata a presença de todos. A gente está aqui na coisa da contrapartida, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.